E aí, turminha, como é que você tá? Beleza? Mais um pós-operatório aqui para você, comentando partidas que a gente tem trabalhado aqui na nossa comunidade, às vezes em lives, às vezes no Discord, às vezes indicações que a gente faz na boa do dia, também nas listas. Vamos comentar aqui o que aconteceu, né? Qual foi que a gente aprendeu, na verdade, nessa partida, e eu tenho mais uma boa aqui para te mostrar. Fica no vídeo. Vamos lá então, galera. Barcelona e Girona, ou melhor dizendo, né, na ordem correta, Girona e Barcelona. Barcelona jogando fora de casa. A gente fez a pré-análise desse jogo. Esse jogo, ele entrou na nossa lista e também foi a nossa boa do dia. Acabou batendo, beleza? Mas tem algumas coisas que eu queria comentar contigo. Primeiro, vamos fazer a análise, né? Ver por que a gente escolheu esse jogo para ser a boa do dia e para estar na nossa lista. A gente viu que o Girona, jogando em casa, tem aí uma condição mais ou menos, não tão diferente da do Barcelona, tá? As duas equipes aqui de forma parecida. O Barcelona é o segundo colocado, né? Com 58 pontos. O Girona na 15ª posição, ok? E olhando para a temporada atual, aí que a gente vê alguns pontos. Olha só, o Girona tem uma média de gols marcados de 0,9 e sofrido de 1,64, tá certo? E o Barcelona tem uma média alta de gols marcados, 2,42 e sofrido de 1,5, tá? O que eu vejo, tá, nessa situação? Pode ser um jogo para BTTS. Acredito que o Barcelona possa levar gols e assim como fazer gols. Porque olha só, o Barcelona marcou em 100% dos seus jogos quando joga fora de casa. Mas por que então que eu não indiquei o 0-3 também? Da mesma maneira do jogo do Leipzig, que eu fiz aí o pós-operatório passado. Por prezar pela segurança. Então eu acreditava que houvesse mais gols do Barcelona e daqui a pouco o Girona não conseguisse marcar. E a gente daqui a pouco ficasse ali preso nessa operação do 0-3, tá certo? Mas havia uma probabilidade muito grande de ter gol para os dois lados. Assim como aconteceu, o jogo terminou 2-1, o Girona venceu de virada o Barcelona, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais aqui, ó. Nos últimos 5-10 jogos, o Barcelona melhorou nos últimos 5 jogos, índice de eficiência de 1,62, variabilidade 0,42, onde ele tinha 1,47 e 0,47. O Girona, ele piorou nos últimos 5 jogos, tá? Então o Barcelona melhorou um pouquinho e o Girona piorou um pouquinho. Quando a gente olha para o profit acumulado, pro 1-0, que é aqui um placar que a gente iria trabalhar, a gente vê que o Girona em casa, várias partidas venceu por 1-0, é normal, tá? Quando ele joga em casa, normalmente ele é o favorito, tá bom? Mas a gente tem que ver o Barcelona. E o Barcelona tem apenas uma derrota, que foi para o Real Sociedad, tá? Em 10/11 de 2024. Isso é há muito tempo atrás, tá? É um ano e meio quase aí que o Barcelona perdeu de 1-0 para o Real Sociedad nos últimos 31 jogos, tá bom? E o 2-0, vamos dar uma olhadinha aqui no 2-0, como é que estava? Olha só, 2-0, o Girona não venceu nos últimos 30 jogos por 2-0 e o Barcelona não perdeu por 2-0 nos 31 jogos. Então, muito bom o placar do 2-0. Vamos olhar ainda para o 3-1, é um placar que também nós tínhamos uma boa probabilidade de trabalhar. O 3-1 e o 3-1 também não aconteceu. Porém, eu não gosto muito de operar o 3-1. Eu gosto de operar o 1-3, quando o favorito está jogando em casa. Nesse caso, o Barcelona estava fora, tá? Ponto de saída, trader, é bom olhar também para o 1-0. Ou seja, quando o jogo está nos 75 minutos. Teve algum jogo do Barcelona que estava 1-0? Apenas um jogo e foi aquele onde ele realmente perdeu por 1-0. Então é um bom indício para nós. E o 2-0? Pô, não tem nenhuma vez que aconteceu, mas e ao minuto 75? Realmente não aconteceu nenhuma vez, então o Barcelona se torna uma equipe bacana para a gente trabalhar o lei 1-0, 2-0, que foi a indicação que eu fiz para vocês. Deixa eu olhar para o 0-3, que é aquele placar que eu mostrei para vocês, olha só. Tem acontecimentos aqui
e tem acontecimentos aqui. Então o Barcelona teve 3 partidas que terminou 3-0 contra o Mallorca, Bilbao e Alavés, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado, até por isso que eu não fiz essa indicação. Certo, turma? Vamos então ver o que aconteceu na partida. Como eu já mostrei para você, 2-1 do Barcelona, estávamos acompanhando em live e realmente o Barcelona teve boas chances de marcar, tá? Teve ao longo do jogo 27 finalizações, 4 foram no gol. Porém, o Girona foi mais efetivo. Ele teve 13 finalizações e 9 foram no gol. Isso aqui estava preocupando um pouquinho as operações do 1-0 e do 2-0. O primeiro tempo, o Barcelona teve várias chances de marcar, pecava lá na finalização, naquela última bola ali, ele estava pecando, tá? E no finalzinho do primeiro tempo, nós tivemos um pênalti muito bem marcado, que não foi nem revisado, né? Realmente foi pênalti claríssimo, mas o Lamine Yamal acabou chutando na trave. Aliás, teve 2 bolas na trave no primeiro tempo, né? Uma do Rafinha e outra aí na cobrança de pênalti. Infelizmente não veio esse gol no primeiro tempo. Se a gente olhar no primeiro tempo, o Barcelona teve 2 finalizações no gol e o Girona teve 2 finalizações no gol também. Então as duas equipes ali a nível de finalização igual, mas o Barcelona dominava um pouco mais a partida e o Girona buscava aquele contra-ataque, aquele erro do Barcelona ali defensivo para tentar explorar. No segundo tempo o jogo foi bem mais movimentado. Nós tivemos ali mais 2, 3, 4, 5, 6, né, finalizações no gol e o Barcelona teve também ali as suas finalizações no gol. O que aconteceu? O Cubarsí fez o gol nos 59 minutos, pagando o nosso placar do 1-0, 2-0, beleza? Mas aos 61 minutos, 2 minutos depois, o Lemar acabou empatando o jogo. E lá no finalzinho, ainda, o Girona acabou fazendo ali com o Beltrán, fez o gol da virada, tá, pessoal? Então, foi um jogo em que também teve ali um pouquinho mais de preocupação por conta das escapadas do Girona, mas o Barcelona acabou sendo superior, marcando seu gol e segue, né, com essa boa pré-análise jogando fora de casa de não perder por 1-0 e 2-0. Então pode ser que ele apareça ainda nas nossas listas aí jogando fora de casa, beleza? Então é isso, turma, mais um pós-operatório aqui para você, mostrando como que a gente operou, como que a gente pensou essa partida, né? E aqui a pergunta de repente possa ser a seguinte: por que levar, né, para o segundo tempo, aonde tem um jogo em que o Girona também estava finalizando? De certa forma estava meio igual ali no primeiro tempo. A gente vai levar porque da mesma maneira lá do jogo do RB Leipzig, aqui também o mercado estava segurando a odd, estava dando um valor muito grande, estava esperando esse gol do Barcelona. E a gente, avaliando isso, fazendo essa interpretação aqui do mercado, do que ele está dizendo para nós, a gente leva para o segundo tempo e acaba sendo beneficiado, tá bom? Então é isso, espero que vocês estejam gostando. Se você tiver alguma pergunta em relação a esse jogo, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. Valeu? Tamo junto, até a próxima.